Havendo o número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito a vereadora Rose para proceder à leitura de um texto da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 a 18. O povo esquece a voz de Jesus. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão ouvir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus é o único caminho. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Em todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Palavra da salvação. Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre o ato da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 27/4/2020. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora e demais vereadores. No expediente temos ofícios do Executivo, ofício número 47 de 2020, encaminha a cópia integral da prestação de contas do exercício financeiro de 2019, Paraná, anexo à disposição na Secretaria da Câmara. Projeto de Lei Ordinária número 3075 de 2020 do Executivo, súmula, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Colorado, Estado do Paraná,
para o exercício de 2021 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicação do vereador Vandir Itamar Vilegas, número 355, de 2020, indica ao senhor prefeito que proceda à alteração na Lei Municipal número 788, de 1993, de modo a incluir no artigo 139 da referida legislação um dispositivo legal aos moldes do parágrafo único do artigo 247 da Lei 6.174, de 1990, facultando ao servidor público escolher gozar a licença-prêmio de 3 meses a cada quinquênio de efetivo exercício das atribuições do cargo público. Requerimento da vereadora Rosimeire Chiquim, número 206, de 2020, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público, se de fato já foi feito decreto municipal, nos moldes do decreto estadual número 4.530, de 2020, editado pelo governador Ratinho Júnior aos 17 de abril do corrente ano, informando a, em caso positivo, qual o número e a publicação do decreto municipal em questão. B, em caso negativo, se existe previsão de se adotar esta medida, ou caso a decisão seja por não editar este tipo de decreto, qual seria a justificativa técnica para isso? Eram essas as matérias do dia, senhor presidente. Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Esse requerimento que é esse requerimento, qual que é para fazer? É do consignado, né? Para prolongar? O Marco não fez nenhum. Não, até então não. Eu não fiz nada, não. 4 meses? A prorrogação de 4 meses? Do decreto do Brasil? Aposentado? É. Aposentado é 4. E o do servidor? 3. Na ordem do dia temos, em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 3074/2020, de autoria do Executivo, súmula, denomina via pública do município de Colorado e da outras providências. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Rose, temos requerimento número 206/2020, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público, se de fato já foi feito o decreto municipal nos moldes do decreto estadual número 4.530/2020, editado pelo governador Ratinho Júnior aos 17 de abril do corrente ano, afirmando a: em caso positivo, qual o número e a publicação do decreto municipal em questão?
Em caso negativo, se existe previsão de se adotar essa medida ou caso a decisão seja por não editar esse tipo de decreto, qual seria a justificativa técnica para isso? Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, vereadores, a todos aqui presentes, o intuito desse requerimento eu, inclusive, falei, acho que 2 semanas atrás, né, vereador Elias? Inclusive, nas suas parlamentares, você até mencionou que o jurídico da prefeitura estaria verificando tal possibilidade, né, diante do ajuste de que o prefeito fizesse esse decreto nos moldes do governador. Uma vez que o decreto do governador, que era para os aposentados, tinha um parecer, foi derrubado. Então, como tem muitos funcionários e aposentados que estão nos procurando, a gente achou por bem o quê? Está solicitando ao prefeito que faça esse decreto, ou caso não faz esse decreto, que mande por escrito para nós o porquê disso. O porquê não vai fazer. Porque é um questionamento, eu acredito que é viável, sim, colocar para o funcionário público a opção de querer fazer ou não esse desconto dos consignados. Vale lembrar que o funcionário ativo são 3 meses que vão ser descontados, que fica para os últimos meses do contrato. O ativo paga todos os juros e multas decorrente do trâmite que será feito. Porém, os aposentados, que é do fundão, não tem nenhum desconto, nem juros e nem multa. Acredito que seja viável, sim, estamos vivendo num momento de crise, tá, mas o pagamento do funcionário não está sendo descontado. Não está sendo, mas também tem as dificuldades. Se o próprio governo do Estado viu e fez um molde para que isso pudesse viabilizar o funcionário público estadual, por que não o municipal também não pode ter essa opção? Seria isso, senhor presidente. Estamos no aguardo da resposta. Com a palavra, vereador Elias. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, comunidade que nos honra com a sua presença, agradecemos muito a participação de cada um de vocês. E em relação à matéria que a nobre vereadora Rose fez a apresentação, já tem sido discutido já algumas sessões, e é oportuno realmente que isso seja discutido. Eu tive a oportunidade de também conversar com o prefeito, na verdade acompanhei uma conversa do prefeito com o jurídico, e ficou-se de se tratar, de se fazer uma avaliação em relação a esta matéria. Inclusive, naquela oportunidade, foi falado sobre a similaridade das matérias, que talvez seria oportuno que isso pudesse acontecer no nosso município. Quero acrescentar, vereadora Rose, conforme a senhora colocou, que, apesar de todos serem servidores públicos, nem todos, os cônjuges, marido, esposa, não são. E nós temos muitos servidores públicos, que o esposo é autônomo, a esposa é autônoma, filhos são autônomos e acabam também sendo acometidos por essa crise. Então, até tive a oportunidade de conversar com alguns servidores da assistência social que também fizeram reivindicação dessa matéria, que seria oportuno que pudesse ser postergado. Então, é uma matéria assim, válida, importante, e vamos aguardar aí que se tenha um posicionamento do nosso Poder Executivo Municipal. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo à Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 3075/2020 para emissão de parecer. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pela vereadora Rose. Vereadora Rose. Vereador Leonardo. Vereador Marcelo.
Vereador Antônio? Vereador Adão? Vereador Elias, sim. Vereador Sebastião Parreira? Sim. Vereador Antônio Carlos? Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, vereadores, a todos presentes nessa Casa de Lei, muito obrigada pela presença. Hoje eu vou começar falando de um assunto que eu tenho certeza que foi assunto em redes sociais, em WhatsApp, em Facebook, em rádio, em programas, que é o tão falado, já falamos previamente aqui na segunda-feira passada, que entrou um projeto de lei para essa casa, que é o pedido de um financiamento no valor de R$ 2.180.000. É óbvio que toda vez que a gente fala de liberação de recursos, de financiamento, dá aquele ênfase, dá aquele susto em todo mundo. E a gente sabe que é uma responsabilidade aqui, de 9 vereadores, de 9 fiscalizadores, que depende de nós, do nosso discernimento, para que isso possa vir a acontecer. Pois bem, senhores, o âmbito desse financiamento: construção e estruturação do Departamento de Água e Esgoto, aquisição de 6 caminhonetes estrada, um caminhão de hidrojateamento e a construção da capela mortuária do Distrito de Alto Alegre. Se eu falar que isso daqui não é necessário no nosso município, eu estarei sendo incoerente. É muito necessário. A capela no Alto Alegre, é vergonhoso aquilo lá, Tião. Aquilo lá nem pode falar que é capela. Eu estive presente no velório, inclusive, da sua família. Foi vergonhoso eu chegar lá, você viu que muitas pessoas estavam reclamando da situação daquele lugar. Não é um lugar para receber a família. Só que, mais uma vez, eu repito, nós temos um departamento de rede de água e esgoto que nós arrecadamos livre, que entra como recurso livre, em torno de R$ 300 mil por mês. Nós não temos nenhuma obra expressiva no município que foi usado esse dinheiro que entra no departamento de água. Nós devolvemos da Câmara de Vereadores, no ano que o Tião foi presidente, em torno de 208 mil. Quando eu fui presidente, mais de 400 mil. Enquanto o nosso vereador Marcelo, mais 300 e poucos mil. O que foi feito desse dinheiro? Entra como livre também. Tudo folha de pagamento. Nós fizemos um questionamento do que foi feito, do dinheiro que, na época que eu fui presidente, no que foi aplicado. A resposta é vergonhosa, está aqui registrado, para qualquer um quiser ver. A resposta é que entra como livre, o prefeito faz o que bem entender, com certeza. Mas, no mínimo, tinha que ter a honradez de responder à altura. Nós tivemos uma reunião aqui na Câmara Municipal, nessa devolução dos 300 e poucos mil reais do ano passado, para que fosse comprado esse caminhão. Poderia ter sido comprado o caminhão. Então, é muito difícil, é complicado. Agora, nós aprovamos um financiamento a mais de 2 milhões de reais. Isso não pode gerar um desequilíbrio, pessoal? Uma certa vantagem, de uma forma desleal. Nós estamos em ano eleitoral. As minhas impositivas ainda não foram feitas. Com dinheiro na conta. Com valores aprovados por essa Câmara de Vereadores, no orçamento do município. A sua foi feita, vereador? A sua foi feita impositiva? O dinheiro está em conta e não foi feito. E por que agora jogar um financiamento de mais 2 milhões? Nós estamos no mês 5. Eu vou endividar meu município para outra gestão pagar? Isso é incoerência, sim. Isso é uma forma desleal, sim, senhores vereadores. Nós temos que estar muito, muito atentos a isso. Nós autorizamos aqui um financiamento de 3 milhões de reais,
que eu acho que o que é justo, o que é certo, nós temos que fazer. Nós vimos que era necessário a pavimentação Itapuã, Pinheiro, Bela Vista e Avenida Atlântica. No primeiro ano, nós autorizamos o financiamento de 3 milhões. A obra está finalizada, senhores vereadores? A obra está finalizada, senhores vereadores? Os bairros ainda não estão pavimentados. Desde 2017 foi aprovado esse financiamento de 3 milhões. Então, por que agora? Não tem como ter coerência para aprovarmos outro. Não vai ter tempo de fazer. Não vai dar tempo de fazer o que começou. O posto de saúde do Jardim Cairi, que é uma emenda impositiva dos 9 vereadores, poderia ter inaugurado lá para usar agora ao combate ao Covid. O Toninho foi secretário da Saúde, eu tenho certeza que no momento, Toninho, que chegou esse posto de saúde, que foi, aqui, ó, emenda impositiva dos 9 vereadores, veio de bom tamanho para a saúde, você sabe que é necessário? Poderia ter sido inaugurado lá agora para atender as pessoas, os idosos, para atender só pessoas que esteja com sintomas, alguma coisa, poderia. Não foi inaugurado, impositiva nossa. E agora me aparece com financiamento de 2 milhões de reais? Eu acredito que a incoerência é tamanha. A incoerência está fazendo assim, ano eleitoral. Eu tinha que dar esse meu posicionamento, porque eu estou sendo muito cobrada. Muito cobrada. Eu tenho certeza que vocês também. Eu tenho certeza que vocês também. Então, eu gostaria de deixar claro isso daqui. E que semana que vem, nós estaremos falando sobre outros valores aí que está correndo na cidade. Mas, na próxima semana, a gente vem com números, com dados. E, com certeza, sempre levar a verdade e a coerência a todos. Que tenhamos uma semana abençoada e ficamos todos com Deus. Com a palavra, vereador Toninho. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, comunidade se faz presente nessa sessão. A gente, às vezes, fica indignado com certas coisas, certas lives que passam aí falando o que não sabe, o que não tem certeza, aquilo que a gente se vê que é uma politicagem muito barata mesmo. Um cidadão se põe diante de um microfone falando do atual prefeito que tem cargos de confiança. Eu quero que esse cidadão me fale qual prefeito na história do município que não teve ou não tem cargo de confiança. Temos aí a vereadora Rose, que já fez parte da administração passada, foi cargo de confiança, e todo prefeito tem a sua equipe. Assim como eu fui secretário de saúde, eu tinha minha equipe para coordenar, para me ajudar. Será que a pessoa está achando que a população é besta? Ficar falando isso numa época dessa, uma época difícil dessa, uma época de pandemia, pessoa querer ficar se autopromovendo, fazendo uma politicagem barata, para mim é barata. Porque se ele é bom, por que ele não vem ser candidato a vereador? Por que ele não vai ser candidato a prefeito? Ou será que ele nasceu filho de uma chocadeira? Será que ele nasceu sozinho? Então isso é um absurdo. A pessoa tem que saber o que vai falar. Nós estamos com uma população de 24 a 25 mil habitantes no nosso município. Nós não podemos estar numa hora difícil dessa, jogando palavras ao vento. Para que isso? Por que isso? Porque se ele é crítico, por que ele não vem dar uma crítica construtiva? Falar uma crítica construtiva? Por que não vem dar uma opinião? Seja macho, ou seja mulher que for, por que fica atrás de um fake? É muito fácil. Põe a cara a tapa. Eu, quando tenho que falar alguma coisa para alguém, eu chego e falo. Ninguém é obrigado a pensar a mesma coisa. Ninguém é obrigado a fazer o que todo mundo faz. Temos que ter ideias diferentes, sim. Possamos estar em 9 vereadores. Cada um tem um pensamento diferente, mas cada um tem que respeitar a cada um. Não ficar jogando palavras ao vento. Porque todo prefeito vai ter a sua equipe. Se ele não tiver a sua equipe, como que ele vai conseguir administrar?
Então, acho que a pessoa tem que pensar um pouquinho mais no que está falando, no que está dizendo, porque está falando para toda uma comunidade, não é só para uma pessoa, não é só para ele ouvir. Então, gente, vamos aí pôr a cara a tapa, seja fake, seja quem for, seja homem, seja mulher, seja quem for, põe sua cara a tapa, fala de cara a cara, não fica falando aí por trás de um fake. E a gente quer avisar, pessoal, a gente está vendo aí muita gente na rua, muita gente ainda não está achando que a coisa é séria, que a coisa é complicada. Vamos pedir para a população se conscientizar um pouquinho mais. É gente saindo com filho, filha, indo ao supermercado, indo ao banco. Vamos, gente, a quem não está nos assistindo, ver, vai um só de cada vez no mercado, ou na farmácia, ou num banco. Vamos fazer esse isolamento social, porque a coisa é muito mais séria do que todo mundo imagina. Muita gente está achando, só está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Mas aqui não tem, mas pode ter. Na região nossa já teve caso. Então, gente, é só o que eu gostaria de falar. E falar para as pessoas que fazem uso do fake, põe a sua cara tapa, põe seu nome a candidato, candidata, seja justo naquilo que esteja falando ou fazendo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente, senhora vereadora, comunidade, servidores dessa Câmara, secretários que se fazem presentes, nosso boa noite, nosso muito obrigado pela participação. Muito importante quando nós temos a comunidade participando, ainda que de forma tímida, como nós temos observado nos últimos anos, mas cada cidadão que vem acompanhar aquilo que tem sido discutido e pode avaliar a qualidade ou avaliar a argumentação que é feita, tanto a favorável ou contra, é muito importante para que a gente possa acrescentar e fazer da nossa cidade uma cidade melhor, mais justa, com mais oportunidades e com melhor infraestrutura. Quero falar aqui a respeito desse projeto que foi apresentado em relação ao financiamento de 2.180.000, onde nós temos aí um prazo de pagamento de 60 meses e a carência de 6 meses. Já falamos na semana passada, mas eu quero mais uma vez tocar nesse assunto, porque chegou para ser avaliado por esta Câmara um projeto de lei, a LDO, que é o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. E nas nossas diretrizes orçamentárias, nós temos uma previsão de receita para o ano de 2020 de 92 milhões. Então, isso representa um acréscimo, uma previsão de acréscimo de 9% nas nossas receitas. Isso aí estou falando de uma receita bruta, uma receita total de 9 milhões. 8 milhões de acréscimo em relação ao ano de 2020. Então, nós estaremos saindo de algo em torno de 84 milhões para 92 milhões. Então, por que eu estou fazendo essa analogia, nessa comparação? Porque o projeto que ele foi apresentado, ele apresenta aí uma parcela média em torno de R$45 mil. Então, vai dar ali algo em torno de quase, vamos colocar, R$600 mil. Essa parcela, no ano de 2021, ela vai representar algo em torno de 7% deste valor que está sendo acrescido na receita, na receita total. Então, mostra que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, não representa-se um desequilíbrio financeiro. Então, quer dizer, aquilo que está sendo acrescido na receita é muito mais superior àquilo que vai gerar de despesa pela aquisição desses bens que já foram colocados, que trata aqui a respeito da aquisição do caminhão, hidrojateamento, que é um pedido antigo do departamento. Inclusive, nós hoje, com essa rede de esgoto que foi ampliada, vai ser um equipamento cada vez mais importante. A estruturação do departamento de água também é uma reivindicação dessa Câmara antiga. A aquisição também de
veículos, né, 6 veículos, enfim, né, como já foi colocado, né, pelos vereadores, são importantíssimos, e eu acredito que o benefício que virá em função do investimento que vai ser realizado, ele acaba superando assim, as despesas e, economicamente falando, financeiramente falando, a operação ela é equilibrada. Então, essa é uma avaliação que eu trago, né, para os nobres vereadores. E, né, dizer aqui que chegou esse projeto de lei, importante, a LDO, na verdade, né, sempre, há alguns anos, ela sempre chegava assim, um pouco atrasada, e nós também fizemos uma cobrança, né, durante vários anos, e parabenizar o departamento, né, que, né, mandou para que nós pudéssemos fazer uma análise, né, bem apurada, avaliar também a aplicação das emendas impositivas. Infelizmente, é um problema que nós temos, né, e esse ano nós temos um problema que se apresenta, né, por conta, né, como a vereadora Rose falou, né, tocou assim, né, de forma assim, superficial, mas esse ano é um ano eleitoral e nós temos algumas vedações eleitorais. Então, a gente, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Ana Cristina, né, para que ela pudesse, né, nos passar mais algumas informações, orientações, para que a gente pudesse executar essas emendas impositivas, porque caso elas não venham ser executadas no ano de 2020, nós podemos ter um problema para o ano de 2021, porque no caso de não ser executado esse ano, o próximo gestor teria que executar, né, do ano de 2020 e 2021. E, na verdade, acaba não cumprindo o propósito daquilo que nós aprovamos aqui na Câmara, que é fazer o repasse para recursos, né, das entidades que são muito carentes, que dependem, né, exclusivamente aí da sociedade civil, e, né, também fazer um apoio à estruturação de departamentos do nosso município, né, como já tem sido colocado por tantos e tantos vereadores. Algumas, infelizmente, aí não tiveram viabilidade técnica. Eu tive um problema também, né, que parte das minhas emendas não foram executadas, né, por conta de uma questão de viabilidade técnica, né, no que se refere a obras, mas, né, vamos aguardar aí que, né, nós tenhamos um posicionamento e que possa realmente destravar esta questão específica das emendas impositivas, porque se nós fizermos aí talvez uma avaliação, nós temos talvez executado aí os 40%, 45%. Então, a gente ainda precisa muito avançar nesse sentido. Mas, do mais, eu agradeço a todos, agradeço a atenção e uma boa noite, uma boa semana a cada um de vocês. Com a palavra o vereador Tião Parreira. Boa noite a todos, obrigado pela presença aí. Eu vou falar sobre esse recurso que está aí tramitando aqui para fazer o empréstimo, né? Se você for ver por um outro lado, se tem pessoas contra esse empréstimo, como a vereadora Rose fala, mas se você for ver por outro lado, as necessidades desse recurso, desses maquinários que tem que ser comprado, é muito grande. Temos lá Departamento de Água, que é um dos departamentos mais importantes que eu acho no município, se não for o mais importante. Precisa de ter as caminhonetinhas. Lá em Alto Alegre, o funcionário que está trabalhando lá no setor, ele está com carro emprestado aqui de Colorado, ele está sem carro. Ele precisa fazer área rural, precisa ir no tratamento de esgoto, que dá mais de 1,5 km, todo dia ele tem que ir lá. Como que ele vai? Sim, mas as arrecadações são embutidas, elas são compromissadas, não é como se fosse da energia, da iluminação pública, que ela é separada, porque se fosse separar todas as arrecadações do município, aí ficava inviabilizado ser prefeito de qualquer cidade, né? Se fosse separado, isso é só para isso, isso é só para isso. Não pode ser assim. Então, as arrecadações, elas já estão embutidas todas em um pacote só para suprir os compromissos do município. A água tem arrecadação, mas ela já está globalizada, isso já há muitos anos, para fazer folha de pagamento, uma coisa e outra. Então tem que haver esse entendimento também. E
o caminhão, o desentupidor, cada vez que esse caminhão vem aqui em Colorado, não tem números, assim, em documentos, mas me disseram que ele leva R$8.000. Esse caminhão vem de fora. Então, esse caminhão é super importante, não é só importante, como esses veículos da água, é super importante também. Porque se o povo ficar sem água, ficar sem atendimento, todo mundo fica gritando na rua. Então, a sala mortuária do distrito, isso é um pedido entre eu e o prefeito, conversamos, vamos ver se a gente consegue esse recurso para fazer uma salinha mais decente para as famílias passar, velar os seus entes queridos. Lá não tem um banheiro do lado, lá não tem uma sala para a pessoa ficar, um idoso ficar acompanhando um velório. Então, a dificuldade lá também em Alto Alegre, nessa parte, é muito grande. Por isso, essa sala para velar as pessoas lá. Eu conversei com o prefeito, parabéns, o prefeito chegou aí, Marcos. Obrigado pela presença. E, vendo tudo isso, eu não posso ser contra, porque vai ser bem investido o dinheiro. Temos algumas ruas lá também no distrito que as pessoas vêm pedindo para fazer um recapeamento. Então, se você for ver os dois lados da moeda, se você fica contra esse financiamento, você está ficando contra o povo. Essa é a verdade. E eu não posso ficar contra o povo. Porque se tem a oportunidade, se o município pode pegar esse financiamento, porque o município está ok. Senão, não poderia. Então, não podemos jogar fora uma oportunidade como essa, de trazer benefícios para a população. Porque nós estamos hoje aqui, vereador, no próximo mandato, nós poderemos não estar mais. Mas esse recurso vai beneficiar a população e nós também. Então, eu me coloco como favorável a esse empréstimo, é a oportunidade, então não posso ficar contra. Muito obrigado pela presença e é só isso que eu queria dizer. Todos tenham uma abençoada semana por Deus. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Rose, senhor prefeito, autoridade do município, funcionários dessa Casa de Leis. Eu queria aqui dizer que já foi cobrado em anos anteriores a pontualidade da LDO, da lei do projeto da LDO. Então, das diretrizes orçamentárias, era para chegar até dia 30. Chegou, foi protocolado nessa casa dia 29. E, muito bom, porque agora tem tempo hábil para nós analisarmos e ver o melhor para o município. Aproveitando também para, ontem, chegando de Santo Inácio à noite, passei no trevo, nos dois trevos, que foi um pedido meu já anteriormente, só que na época não deu para realizar, sobre a iluminação e as roçadas. E ontem constatei, além da iluminação, está bem cuidado, e a rua Rio Grande do Sul, a qual eu passo muito por ali, também deram um trato nela, está no capricho. Agora, sobre esse financiamento, que está aí na Casa de Leis, que ainda não tem nem os pareceres das comissões, cada um já tem sua posição. Então, primeiro, tem que passar pelas comissões. Passando, aí nós vamos trazer para o plenário, para ser discutido item por item. Mas o que eu falo, eu não volto atrás. Não sei se o senhor prefeito lembra, lá no gabinete eu falei, o caminhão hidrojato, conte comigo. O caminhão hidrojato. Inclusive, nas últimas parlamentares minhas do ano passado, eu sugeri que o dinheiro devolvido dessa casa para o executivo fosse encaminhado para comprar esse caminhão hidrojato. Então, eu acho que é uma necessidade, Colorado precisa. E quanto ao caminhão,
eu sou totalmente favorável. E nós temos que ver item por item. Para isso, existe o plenário, vamos trazer para cá e ser votado. No mais, uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima. Eu queria dizer aqui aos novos vereadores que a discussão desse financiamento, primeira coisa, eu acho colocar os carros na frente dos bois. Eu acho que esse debate que teve aqui hoje é um debate que tem que ser feito nas comissões, porque nas comissões, se não passar nas comissões, ele nem para plenário vem para votação. E a pessoa que está preocupada com o Facebook, com o WhatsApp, é só acompanhar no portal Transparência as pautas de cada sessão, que vai ver o dia que o projeto, se for para votação, venha na Câmara e vamos aqui pressionar seus vereadores, aí vão ter um debate amplo aqui, nós 9 vereadores, para votar o projeto. Então, não vamos discutir uma coisa que está ainda nas comissões. Então, é muito precoce ainda falarmos aqui que é isso, que é aquilo, o projeto. Então, se o projeto ele for reprovado em 2 comissões, ele nem para plenário não vem. Morreu o assunto, não tem financiamento, não tem nada. Se ele passar por 2 comissões, aí ele vem para plenário. Aí sim vamos discutir o projeto e vamos analisar. Então, eu queria dizer isso aí, do demais agradecer o prefeito daqui e a todos os demais. Está encerrada a sessão.